perfeição. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Como a perfeição. Como a perfeição. Boa noite, irmãos. Tudo na paz? Peço perdão aí pelo atraso. A gente acaba planejando algumas coisas e não dá tão certo, né? Convido você a abrir em Lucas capítulo 23. Vou estar lendo do verso 39 ao verso de número 44. Lucas 23, de 39 a 40. Falei 44, né? 43, desculpa. Lucas 23, de 39 a 43. É a cena da crucificação de Cristo. Jesus ali junto com 2 ladrões, um a cada lado de Jesus. E o texto diz assim: Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti e mesmo a nós. Mas outro, repreendendo, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Para onde foi o ladrão da cruz? Ele pediu para Jesus para lembrar dele quando entrarem no seu reino, não foi? Mas Jesus não disse que lembraria dele quando entrasse no seu reino, mas sim que estaria com ele no paraíso. O que é o paraíso? Por que Jesus usou a palavra paraíso e não céu? A palavra paraíso, ela remete ao Éden, ao jardim de Deus, ao jardim criado por Deus para o homem. Por que Jesus utilizou a palavra paraíso e não céu? Já tinha pensado nisso? Parou para pensar sobre isso? Hoje nós vamos estudar ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, o que nos aguarda após a morte, o que estará nos esperando, qual é a nossa esperança de vida eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela alegria, Pai, de Te servir, pela alegria de estarmos juntos, Pai, separando esse tempo para dedicar ao Senhor. Essa noite nós gostaríamos de expressar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Tu és bom e merecedor, Pai, de infinitamente mais, Senhor, do que aquilo que nós vamos Te oferecer essa noite. E pedimos, Pai, encarecidamente que o Senhor venha receber cada uma das nossas ações aqui, seja cantando, sejam nas orações ou no momento que abrimos a Tua palavra. A nossa maior alegria vai ser sermos recebidos pelo Senhor e que o Senhor também receba a nossa adoração. Que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, venha falar conosco e que toda a honra e toda a glória seja dado somente a Ti. Este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Boa noite a todos. Que você tenha a certeza e a convicção, né, que você nasceu para adorar ao Senhor. Amém? Que todos os seus atos, né, que tudo aquilo que te impulsione, que te motive, seja servir ao Senhor e seja engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar, se não for para te adorar. Precisar da ajuda de alguém ali no
no projetor, se alguém puder ficar. Obrigado, Carlinha. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Estamos aqui e te entronizamos, né? Declaramos que és rei, que está no meio de nós, por isso te exaltamos com louvores. Jesus, te entronizamos.
exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Se Jesus tomar o lugar dele, que é o centro da nossa vida, para onde ele for, nós iremos, né? E aonde nós formos, ele também estará conosco, amém? Então vamos cantar Para Onde For Irei, o hino 308 do cantor cristão. Ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre. Bom mestre, onde quer que for irei, seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre,
onde quer que for, irei. Seguiremos ao nosso Mestre e adoraremos em espírito e em verdade. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos. Adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver ao lado de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver ao lado de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver ao lado de Deus, onde flui o amor. Amém. Vamos orar? Senhor, que isso que acabamos de cantar, ó Deus, seja realmente uma verdade nas nossas vidas. Que o nosso prazer seja te adorar, ó Pai. Que a nossa motivação a cada dia, ó Deus, seja estar diante da Tua presença. Seja fazer a Tua vontade e te servir, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, para que possamos ser melhores a cada dia, ó Pai. Sabemos das nossas imperfeições, sabemos das nossas limitações, mas te pedimos que o Teu Espírito esteja sobre nós e que Ele nos molde a cada dia, ó Pai.
para chegarmos, ó Deus, até onde o Senhor deseja que cheguemos, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, no restante desse culto, que o Senhor possa ter aceito, ó Deus, nosso louvor, a nossa adoração, e que tudo que ainda fizermos, ó Deus, enquanto estivermos aqui, seja para a sua honra e para a sua glória. E assim refletir no nosso dia a dia também, ó Deus, que nessa semana que se inicia hoje, que o seu nome seja engrandecido através das nossas vidas, ó Pai, e que o mundo reconheça o teu poder através do nosso testemunho, ó Pai. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir em Lucas, capítulo 16. O texto aí tradicional, digamos assim, é Lucas 16, do verso 19 ao 31. Mas eu vou ler até o capítulo 17, versículo 2, ok? Então vai ficar Lucas 16, do verso 19, até o capítulo 17, versículo 2. Lucas capítulo 16, versículo 19, até Lucas capítulo 17, versículo 2. O texto que nós vamos ler é conhecido como a parábola do rico e Lázaro. Diz assim o texto: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o homem morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que mandes a minha família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com ele, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Jesus disse a seus discípulos: É impossível que não haja motivo de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um desses pequeninos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado. Clamamos a Ti, Senhor, por uma intervenção do Espírito Santo, nos dando a compreensão, nos dando o entendimento, nos dando a alegria de ouvir a Tua voz, Senhor, através deste texto. Ansiamos, Pai, por ser alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo entendimento, pela transformação na prática daquilo que iremos aprender. Este é o nosso anseio essa noite e clamamos a Ti pela Tua misericórdia, que isso venha fazer sentido, Senhor, a nossa mente, que o nosso coração se encha de emoção e que nós venhamos a colocar em prática tudo aquilo que iremos aprender. Certamente esse texto é um texto controverso, muitas pessoas têm dúvidas sobre ele, e que hoje elas possam ser sanadas, que nós possamos compreender a Tua intenção com clareza. Este é o nosso desejo, Pai. Mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor venha falar comigo e através de mim, mas que toda honra e glória sejam dados somente ao Senhor.
Pai, dentro das minhas limitações, estou diante do Senhor e peço mais uma vez, encarecidamente, que o Senhor utilize a minha vida, Senhor, para a tua honra e glória. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? A gente precisa lembrar de algumas coisinhas. Jesus ele está numa conversa ali com os fariseus e com seus discípulos. Você lembra que Jesus recebeu uma quantidade grande ali de pecadores, de publicanos, e os fariseus e escribas começaram a apontar ali para Jesus, dizendo assim: olha só que loucura, esse líder aí fica sentando com um fariseu, com um publicano. E Jesus então começa nessa conversa a destacar os erros dessas pessoas que, apesar de estarem bem próximas a Jesus, não se arrependem dos seus pecados, não conseguem observar as suas próprias falhas. Jesus começa a tratar sobre um ponto vital na teologia judaica, que era o entendimento de que riquezas eram diretamente vinculadas a bênçãos de Deus. Quando Jesus começa a tratar sobre isso, ele utiliza algumas parábolas. Primeiro ele fala da parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, depois ele fala do filho perdido, que é o filho pródigo, e ele dá a ênfase de que aqueles fariseus deveriam estar felizes e alegres por verem pecadores sendo resgatados. E ao contrário, eles estavam murmurando, não é verdade? Jesus então, no capítulo ainda 16, começa a falar sobre a parábola do administrador infiel. E ele dá um destaque especial mostrando como as pessoas deste mundo utilizam seus bens materiais para conquistarem amizades que para elas deem alguma vantagem. Jesus dá esse destaque mostrando que os homens têm essa capacidade e que nós, os justos, os servos de Deus, deveríamos utilizar os nossos bens com sabedoria exatamente para ganhar amigos, mas buscando o nosso resultado na eternidade e não neste mundo. Os fariseus riram de Jesus, zombaram de Jesus por causa disso. Eles, como sempre, vincularam riqueza com bênção de Deus. Eles não conseguiam observar aquilo que Jesus destacou como um problema sério, que era o problema de amar as riquezas. Jesus disse: vocês não podem ter dois senhores. Todo aquele que tem dois senhores vai amar a um e vai odiar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Jesus deu esse destaque e eles ficaram inconformados. Que absurdo dizer que as riquezas são um Deus, dizer que quem é rico não necessariamente é um abençoado de Deus. Daí então entramos no versículo 19 do capítulo 16, que Jesus começa aí dizendo: havia um homem rico, e antes da gente entrar, a gente precisa primeiro definir uma coisa. Será que Jesus está falando uma parábola ou uma história? Uma parábola nada mais é do que uma história do dia a dia. Jesus ele nunca contou histórias fictícias no sentido de coisas que jamais poderiam acontecer. Jesus, por exemplo, nunca iniciou uma história: era uma vez um barco voando, sendo puxado por cavalos alados. Não, nunca aconteceu isso. Toda vez que Jesus ia contar uma parábola, era sempre uma história factível, uma história do dia a dia. Uma história que as pessoas daquela época viviam, ou pelo menos conheciam alguém que vivia. Quando Jesus conta a história da ovelha perdida, todo mundo sabia que aquilo era uma situação corriqueira. Da moeda perdida, ou dos filhos rebeldes. Isso era coisa normal. Agora, quando a gente entra no texto aqui, Jesus ele não inicia dizendo que é uma parábola, mas parece ser. As parábolas normalmente de Jesus, com exceção dessa, têm personagens fictícios. Nenhum deles tem nome, a não ser essa parábola. É por isso que muitas pessoas acabam questionando o seguinte: todas as outras parábolas que Jesus contou, ele falava, por exemplo, de um homem que tinha 2 filhos. Era o filho mais moço, o filho mais velho. Ninguém tinha nome. Mas nessa parábola aqui, algo estranho acontece. Jesus dá nome para uma das pessoas,
Lázaro. Esse aqui certamente não é o Lázaro de Betânia, ok? Irmão de Marta e Maria. Mas é interessante a expressão do nome exatamente pelo que vai acontecer no texto. E aqui ele não dá nome ao rico, como se tivesse, de certa forma, protegendo alguém que seria, digamos, trazido à tona o seu destino final. Eu, particularmente, creio que essa seja uma parábola. O que não traz um demérito sobre a história. Se a gente entender o padrão geral, todas as parábolas de Jesus tinham esse foco de ser uma história real, com personagens fictícios, ok? Eu vou partir daí, ok? Se você entende que isso daqui é uma história, eu respeito, para mim é muito plausível que seja também. Assim que nós chegarmos no céu, a gente procura Lázaro, se ele estiver lá, a gente vai saber que era uma história e não era uma parábola, certo? Comece a observar algumas coisas comigo. Versículo 19 diz: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo. A descrição aqui é alguém que se trajava com roupas reais, roupas que os reis da antiguidade vestiam. O texto diz que todos os dias esse homem se banqueteava com luxo. Observem, 3 características dadas no texto desse homem. Ele era rico, se vestia bem, comia bem. Ok? Existe algum pecado nessas 3 atitudes? Nenhum, né? Ok? Sem problema nenhum. O judeu observava esse homem nesse padrão como referência dentro da sua sociedade. Esse é o abençoado por Deus. Um homem rico que se veste bem, que come bem, um grande abençoado de Deus. Essa era a visão judaica. Versículo 20. Um mendigo, a expressão aí é um pobre, chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Aqui já é o retrato extremo oposto. Um homem pobre, um homem doente, um homem que tinha que mendigar para comer, um homem que tinha suas feridas lambidas por cachorro. Na visão judaica, um condenado. Na visão judaica, alguém distante do relacionamento com Deus. Alguém amaldiçoado por Deus, ainda em vida. Entende? Para o judeu, ser pobre, maldição de Deus. Ter que mendigar, maldição de Deus. Se você observa que ele está cheio de feridas, só pode ser maldição de Deus. E se ainda cachorros lhe lambem, mais maldição ainda. O judeu, ele detestava cachorro, ok? Para ele, a impureza do animal trazia impurezas rituais. Vocês sabem que o cachorro ele fica lambendo certas áreas do corpo e lambe as pessoas depois, né? Para o judeu isso era inadmissível. Apesar de hoje algumas pessoas fazerem algumas coisas aí com seus animais, é meio estranho. Não tenho nada contra quem tem cachorro, ok? Eu só gosto de gato. Mas o gato que eu gosto é só o chinês. Ele lá na China e eu aqui. É uma bênção, irmãos. Uma bênção. Uma coisa linda de Deus. Continuando, irmãos, 2 retratos. Quando Jesus começa a história, o judeu está entendendo. Jesus vai falar sobre alguém abençoado e alguém amaldiçoado. Quem é o abençoado? O rico. Quem é o amaldiçoado? Lázaro. Ok? Versículo 22. Quando o mendigo morreu, ou o pobre morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão, diz a minha versão. O texto aqui diz junto ao seio de Abraão. Ok? Você sabe o que significa estar junto ao seio de Abraão? Eu já vi até representações assim de quadros em que mostra Abraão sentado assim no lugar e uma pessoa no colo dele, assim, reclinada no seu peito. Irmãos, não tem nada a ver com isso, ok? Nada a ver com isso. Você imagina uma mesa no padrão judaico. Uma mesa no padrão judaico, ela tem poucos centímetros do chão, certo? Então, as pessoas, para comer, elas vão se debruçar à mesa. Ou seja, elas vão reclinar-se num tipo de almofada,
com o seu braço esquerdo, vão ficar nessa posição e vão ficar meio de lado junto à mesa para pegar o alimento e comer. Estar junto ao seio de Abraão é uma pessoa que está do lado direito, ok? É o lugar mais honroso da mesa. Estar junto ao seio de alguém, do lado em que essa pessoa está com o seio exposto, é o lugar de honra. Existe a intimidade entre essa pessoa e o do lado, existe o afago do abraço, que é a narrativa de João, capítulo 13, quando diz que o apóstolo João, o apóstolo amado, estava ali junto ao seio de Jesus, enquanto Jesus estava o abraçando, ou seja, junto ao seio de Jesus, certo? Essa é a expressão do texto. O texto está dizendo que Lázaro morreu e foi levado para um lugar de honra, junto a Abraão. A gente vai entender um pouquinho essa figura de Abraão daqui a pouco. E o texto diz que o rico também morreu e foi sepultado. Aqui já dá um destaque interessante. Enquanto o mérito da morte, o destaque da morte de Lázaro mostra que os resultados foram já na eternidade, o texto faz questão de dizer que ele foi levado pelos anjos a um lugar especial. O versículo 22 mostra que o rico está diretamente vinculado às coisas da terra e mostra que ele foi sepultado, dando a ideia de que ele teve honrarias, aqueles destaques, a polpa de um cortejo fúnebre, ok? Um vinculado às coisas do céu, outro vinculado às coisas da terra. Versículo 23. Na minha versão diz: no inferno, e na verdade o texto aqui dá uma falhada nessa tradução, porque a expressão aí é Hades. E Hades é o lugar dos mortos, ok? No Antigo Testamento era chamado de Seol, é o lugar, o reino dos mortos, tem essa conotação. A ideia não é nem negativa e nem positiva, mas é a ideia de um lugar onde eles estão, certo? Algumas versões trazem a expressão sepultura. No Antigo Testamento normalmente era traduzido assim. Então no versículo 23 diz que no Hades, ou seja, no lugar dos mortos, o texto diz: em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele, ou seja, junto ao seu seio ali, sentado num lugar de honra. Irmãos, eu quero que você pare alguns instantes para imaginar o seguinte. Imagina você agora em vida. E de repente você fecha os olhos para essa vida. E abre os olhos num lugar onde há constante tormento e dor. Essa é a realidade do rico. Agora imagina alguém no status dele. Rico, com roupas luxuosas, com as melhores refeições. Em um piscar de olhos, se ver numa condição de sofrimento extremo. E um tipo de sofrimento que a gente não pode calcular. Versículo 24 diz que ele, ao clamar, pede socorro porque está em chamas. Você já se queimou alguma vez? Sabe como é que é a dor da queimadura? Certamente você não deixou lá a parte do seu corpo queimando, né? Não, você logo recolheu, né? Mas mesmo assim a dor parece que a pele ainda fica cozinhando, né? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque a gente precisa entender que esse é o destino de muitos daqueles que estão ao nosso redor. Talvez até do nosso, se você ainda não crê em Cristo Jesus. A sequência diz: não somente ele está nesse estado de tormento de um instante para o outro, mas diz que ele ergue os olhos e vê ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Irmãos, o texto já dá uma ideia de que essas pessoas estão no mesmo lugar. Exatamente por isso que esse lugar não pode ser chamado de inferno, ok? Um consegue ver o outro a uma certa distância. Então eles estão em um mesmo ambiente. A gente vai entender melhor como isso funciona.
Versículo 24 diz: E clamando, o rico clamando, disse: Pai Abraão. E aqui a ideia da expressão Pai Abraão tem a ideia daquele que é o patriarca da nação de Israel. E o texto aqui parece que indicar que essa figura aqui não seja exatamente de Abraão, mas seja a figura de Deus, como o pai maior da sua nação. Dentro do mundo judaico, a expressão junto ao seio de Abraão era a expressão do lugar de honra ao lado de Deus, como o supremo pai da nação. Então, creio eu que, apesar do nome estar escrito Abraão, aqui a ênfase é que seja o próprio Deus. Ou seja, o rico está clamando a Deus aqui, está dirigindo a sua palavra a Deus, como se fosse aí nessa figura Abraão. E o texto diz: tem misericórdia de mim. E é interessante, porque a expressão de misericórdia parece a expressão de um arrependido, né? Só que arrependimento não é o que esse homem vai demonstrar. Ele diz: envia-me Lázaro, para que molhe os dedos ali na água e esfregue na minha língua, pois estou atormentado nessas chamas. E é interessante demais, irmãos, porque você viu como as figuras, elas se invertem? No início o texto diz que Lázaro que estava à porta dele mendigando, não era isso? O texto faz questão de dizer que ele estava querendo as migalhas da mesa do rico. E agora como é que está? O rico em sofrimento querendo uma gota de água das mãos de Lázaro, ou seja, mendigando algo de Lázaro. E é interessante porque ele faz a exigência para que Lázaro venha trazer algo a ele, mostrando de que de alguma forma ele entendia que Lázaro deveria servi-lo. Triste demais. O versículo 19 tem uma expressão dentro do texto que parece apontar algo da realidade desse homem. Diz que ele era rico, diz que ele se vestia bem, diz que ele comia bem. Em nenhuma parte do texto diz que ele dava um pouco das suas riquezas, que ele dava um pouco dos seus vestimentos, ou que ele dava um pouco da sua comida. Na sequência, quando diz que Lázaro queria comer as migalhas da sua mesa, parece indicar que ele queria. Ou seja, ninguém quer algo que já tem, não é verdade? Se ele queria, era porque ele não tinha. E no versículo aqui mostra que ainda no inferno, ele acha que as coisas são rodeadas dentro de tudo para si mesmo. Ele acha que ele ainda tem o direito de que alguém venha aliviar o sofrimento dele. Não há arrependimento. Apesar dele utilizar a palavra misericórdia, não há nenhum traço de arrependimento. Ele simplesmente quer ser servido como ele era servido em vida. Ele quer ser atendido assim como ele era atendido em vida. Versículo 25. Abraão, porém, disse: filho, e aqui dá a expressão clara de que ele era um judeu. Lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. E aí vem uma pergunta que é óbvia. Todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu? Certamente que não, amém? Irmãos, esse texto ele não está trazendo um padrão, dizendo assim, olha, dependendo da sua conta bancária, você entrará ou não no céu. Mas a Bíblia é muito clara em mostrar que existe um certo problema do ser humano com riquezas. É por isso que os alertas são muito fortes. É por isso que Jesus diz, não pode amar a Deus e as riquezas. É por isso que é dito, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o texto aqui está mostrando dois perfis. Quando Abraão olha para esse homem e fala, ele diz assim, lembra que lá na terra você era apegado aos bens? Lembra que você amava mais o dinheiro do que a Deus? O resultado desse é a tormento. Agora, você lembra que Lázaro ele não era apegado a essas coisas? Agora ele é consolado. Entende? Onde você se apega, existe um resultado eterno sobre essas coisas.
O texto ele não está falando sobre um retrato de conta bancária. Até porque, dentro do próprio texto, está apontando para Abraão, que era muito rico. No Antigo Testamento, nós temos como referência Jó, que o texto diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Jesus, no capítulo 6, eu acho, de Lucas, mostra que ele era sustentado por algumas mulheres que tinham posses. O problema não é a riqueza. O problema é se você é apegado a ela. O problema não é a riqueza. O problema é se você acha que ela é o seu Senhor. Versículo 26 diz: além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que é impossível uma passagem de um lado ou para o outro. Ou seja, mais uma afirmação. Irmãos, eles estão no mesmo lugar, divididos por um abismo. Um lugar, pessoas em sofrimento. Do outro lado do abismo, pessoas já desfrutando da presença de Deus. Uma coisa que eu acabei não falando aqui, é que existem dúvidas sobre como é que estarão as pessoas lá. Será que elas estarão lúcidas? Será que não? Será que elas lembrarão? Será que elas já têm um corpo glorificado? Então, as respostas que eu entendo. Primeiro, não tem como um espírito pegar fogo, ok? Então, creio eu que elas já estejam lá com o seu corpo glorificado. Que os textos do Novo Testamento que enfatizam isso estão falando sobre a transformação daqueles que ainda estão vivos. Outra coisa, as pessoas lembram. O texto é muito claro em dizer que sim, que lembram. Creio que nós estaremos lá e lembraremos de tudo aquilo que aconteceu aqui. Eu não vou entrar nos méritos disso aqui, certo? E é importante nós compreendermos que as pessoas não estão dormindo, mas sim lúcidas. Lúcidas. E a gente consegue observar alguns pontos sobre isso ainda lá em Apocalipse. Algumas almas clamando ali no trono de Deus, certo? Eu não vou entrar nisso, porque senão a nossa mensagem é longe. Mas só para dar algumas informações. Versículo 27. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que mandes a minha família, a família de meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Manda Lázaro lá para advertir eles, para que eles não venham parar aqui no mesmo lugar que eu. É interessante, né? Porque ele continua achando que ele deve ser atendido. Que as ideias dele, que a vontade dele são melhores do que a vontade de Deus. É interessante porque Abraão diz assim: olha, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam eles. Você lembra que no último compartilhar na quarta-feira, Jesus fala ali no versículo 16, ainda do capítulo 16, que a lei e os profetas vigoraram até João. E que a lei tem a sua importância, apontando para Jesus. Abraão diz assim: olha, Deus ele tem um plano perfeito. E ele deu a sua palavra exatamente para que ela fosse a base, para que o homem entendesse que é pecador, que não consegue ser perfeito, e que precisa de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus. Mas esse homem parece ter uma ideia melhor. Versículo 30 diz que ele fica debatendo ali com Deus, dizendo assim: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá e falar com eles, eles vão se arrepender. Não é, parece a gente, às vezes, falando com Deus: Senhor, eu tenho uma ideia melhor do que a tua. Olha, a tua palavra diz que eu não posso fazer isso, que eu não posso ser desse jeito, que tal, mas eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que é melhor. E Abraão diz no versículo 31, se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Irmãos, isso aconteceu. Inclusive com um homem chamado Lázaro, que é narrado lá no Evangelho de João, não é verdade? 4 dias de morto, foi ressuscitado por Jesus, na frente de várias testemunhas. E os judeus creram nele? Não creram. Jesus, 3 dias morto, ressuscitou, várias testemunhas, os judeus creram? Irmãos, a gente ainda é muito apegado a essa questão do fenômeno, do milagre externo, né?
A gente acha, não, se acontecer esse milagre, se acontecer isso aqui e tal. Irmãos, olha o povo lá do Egito, junto com o povo hebreu, observando as 10 pragas. Nem o povo egípcio creu, nem aquele povo hebreu creu. Morreu todo mundo no deserto. Irmãos, os milagres, eles não são uma ação externa que faz a fé brotar lá no coração, não. Deus é que faz essa fé brotar. Mas se o coração for duro e não quiser acreditar, pode acontecer qualquer coisa, vai continuar incrédulo. Normalmente as pessoas pegam e fecham um texto aí, né? E para mim a continuação do texto, ela entra no capítulo 17. Parece que Jesus ele conclui o raciocínio aí, porque você observa no final que esse homem ele está preocupado com um tipo de padrão de vida, com um tipo de fé, com um tipo de teologia, que não somente levou ele ao tormento eterno, mas possivelmente levaria os da sua família a esse mesmo tormento. Por quê? Porque certamente esse homem influenciou seus familiares a crerem da mesma maneira que ele. Jesus entra no capítulo 17 dizendo aos seus discípulos ali: é impossível que não haja motivo de tropeço. Ou seja, todos nós somos pecadores. Por isso precisamos de um Salvador. Por isso precisamos do perdão de Deus. Por isso precisamos da nossa dívida paga por Jesus. Porque senão pereceremos. Mas Jesus acrescenta algo: mas ai daquele por quem eles vierem. Ou seja, existe um peso se você acredita numa coisa que é mentira. Esse peso aumenta se você faz outras pessoas acreditarem na mesma mentira que você. Jesus diz: ai daquele que fizer isso. Parece encaixar perfeitamente com a realidade desse homem rico, não é? Alguém em dor, em tormento, fisicamente sofrendo e na alma sofrendo, porque aquilo que ele crê não somente levou ele àquele lugar, mas também iria levar os seus familiares para o mesmo lugar. Versículo 2: seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho. Conhece uma pedra de moinho? É uma pedra bem grande assim. Normalmente é feita para triturar os grãos, né? O texto diz: pega uma pedra de moinho, amarra lá no pescoço e lança ela a uma... É melhor isso do que você fazer tropeçar um dos pequeninos. A ideia é, sabe aquelas pessoas que confiam em você, que acreditam em você, naquilo que você fala? Se você acredita na mentira, é problema seu. Mas se você ainda espalha a mentira, fazendo com que outras pessoas acreditem na mesma mentira que você, era melhor que você, antes de fazer isso, tirasse a sua própria vida. Trágico, né? Irmãos, sabe qual é esse ponto? Jesus ele está trazendo um relato para os judeus, dizendo assim: sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão colocando dinheiro como senhor de vocês. E vocês creem que isso é uma coisa boa. E não somente isso, vocês estão divulgando isso para que outras pessoas também creiam. E vocês vão cair no mesmo erro do que esse rico. Vai para um lugar de tormento, de sofrimento, e ainda vai levar outras pessoas para lá, porque creram na mesma mentira. Irmãos, esse texto ele vai servir de um alerta muito importante para nós. Primeiro, a gente precisa entender e crer de verdade que esse lugar existe. Você crê? Amém? Para onde as pessoas que você ama vão? Se você crê que esse lugar existe, de que lado do abismo elas estarão? Como é confortante a gente saber que entes queridos partiram
e estão juntos do Senhor neste momento. Isso nos conforta, nos traz a paz, a esperança do reencontro. Mas e aqueles que estão depositando a sua esperança de salvação nas riquezas? Aqueles que estão depositando a sua esperança de salvação em atitudes altruístas, em bondades, em oferecer um alimento, em oferecer uma roupa. E aqueles que não acreditam na lei e nos profetas, como o pai Abraão disse assim, não quer que as pessoas vão para lá? Prega para ele a lei e os profetas. Exatamente como a gente está fazendo, não é? Pregando a Bíblia? Ou não? Irmãos, não tem outra alternativa. Se nós não apresentarmos a palavra de Deus para essas pessoas, elas vão para lá. Elas vão para o tormento. Elas vão fechar os olhos neste mundo e abrir no outro mundo em sofrimento. Para a gente tentar ter uma ideia assim, é como se você estivesse dormindo e acordasse com sua cama pegando fogo. Só que esse fogo nunca vai apagar. Ele nunca vai se consumir. Nem você. É uma dor intensa. E o sofrimento parece ser de todos os tipos, porque o texto parece indicar que aqueles que estão em sofrimento vêm àquele lugar onde elas deveriam estar, se estivessem crido em Jesus. Mas aqueles que creem em Jesus parece que não têm visão do sofrimento dos outros. Irmãos, em Mateus capítulo 25, Jesus é bem específico em dizer que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi criado para o ser humano. O ser humano vai lá, para este lugar, porque confia em outros caminhos para chegar ao paraíso. Mas nenhum deles vai levar ele lá, a não ser Jesus Cristo. O que a lei e os profetas falam? Olha, a lei ela faz questão de destacar todo o padrão perfeito de Deus. Quando a gente olha para a lei, a conclusão é óbvia. Não consigo. Não consigo ser perfeito. Não consigo atender todos os requisitos. E se falhei em um, toda a lei foi quebrada. Ou seja, não consigo por mérito próprio. Preciso de perdão. Preciso de um salvador. Preciso de alguém que pague a minha dívida. Senão vai ser impossível ser salvo. Quem é esse salvador? E aí a gente chega nos profetas, apontando para alguém da linhagem de Davi, com um nascimento específico de uma virgem. Como é possível isso? Um homem vindo ali diretamente de Belém, mas que seria chamado de Nazareno. Um homem Jesus. Era para esses que os profetas falavam. E você lembra no versículo 16 que ele diz: a lei e os profetas perduraram até João Batista, o último profeta. Foi João Batista que teve a honra de dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quem que ele apontou? Para Jesus. Ele é a salvação, ele é a esperança, ele é aquele que foi falado por Moisés e pelos profetas. É ele que nós devemos anunciar para livrar as pessoas do tormento eterno. A gente não deve se preocupar, em primeiro lugar, com a condição social das pessoas. É mais importante Jesus. Depois a gente atende a fome. Depois a gente atende a nudez. A gente precisa livrar pessoas do inferno. Primeiro. É sempre em primeiro lugar isso. E nós precisamos crer no evangelho verdadeiro e anunciar esse evangelho verdadeiro, para que a gente possa desfrutar na eternidade algo melhor do que aqui. Irmãos, esse texto não está dizendo que todo crente precisa necessariamente ser pobre, ter ferida, ser lambido por cachorro.
Mas o texto está dizendo claramente que nós não devemos ser apegados às coisas deste mundo, a nada. A gente está aqui de passagem. Lendo esse texto, eu lembrei de Hebreus capítulo 11, aquilo que a gente chama de Galeria dos Heróis da Fé. E o texto dando um destaque ali para os patriarcas, dizendo que eles eram peregrinos neste mundo. Que eles almejavam uma terra, um lugar eterno e não deste mundo. E esse é o retrato daquilo que nós devemos ser. Pessoas desprendidas com os bens. Pessoas que não estão apegadas a nada neste mundo. Pessoas que estão interessadas em pregar o verdadeiro evangelho, para que aqueles que estão ao nosso redor não venham acordar um dia, abrir os seus olhos, já em tormento, já em dor, já em chamas, e sem nenhuma oportunidade de reversão dessa situação. Para a gente finalizar a mensagem dessa noite, eu vou deixar o versículo 26 que diz: além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí para nós. Irmãos, a única chance das pessoas que nós amamos não irem para o lugar de tormento é enquanto estão aqui neste mundo, enquanto estão vivas aqui. Lá não vai haver oportunidade de mudança. Esse abismo é intransponível. Ninguém vai sair do lugar de sofrimento para o lugar de gozo do lado de Deus. E a gente precisa entender isso. Lá não há lugar, não há espaço para arrependidos. Faço questão de dizer isso. Todos os arrependidos estarão com Cristo. E o tempo para o arrependimento é aqui. Aqui. Toda vez que você encontrar as pessoas que você ama, pregue o evangelho para elas. Fale de Jesus para elas. Até que elas confessem Ele como seu Salvador. A gente precisa ter a certeza de que elas vão acordar. Serão recebidas por Abraão. Serão levadas pelos anjos para um tempo de descanso. Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti pela Tua graça e misericórdia. Nós precisamos ter consciência, Senhor, clara, límpida, de que há uma vida após a morte. E que existem, Senhor, implicações diretas daquilo que nós vivemos aqui com aquilo que vai acontecer conosco nesse futuro. E nós precisamos entender que se nós depositamos a nossa esperança de salvação em coisas materiais, nas nossas próprias ações, nos nossos próprios méritos, nós jamais conseguiremos alcançar o paraíso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos entender com clareza que aquilo que a lei e os profetas apontam é para Jesus como o único caminho. É o único, não há outro. Não há outro mediador. Não há outro Salvador. Não há outro homem que seja Deus perfeito. Não há outro que tenha morrido na cruz pelos nossos pecados. Não há outro. É somente por Ele. Que nós possamos crer de verdade nisso e pregar isso a todos aqueles que estão ao nosso redor. Com o intuito, Senhor, de que eles se arrependam, porque o tempo do arrependimento é aqui, é agora. Porque o tempo do arrependimento é limitado. E ele é enquanto as pessoas ainda estão
com os olhos abertos neste mundo. Porque quando abrirem os olhos em um outro mundo que o Senhor já preparou, aí já não haverá mais mudança. Já não vai haver mais oportunidade, Senhor, de uma transformação, de um arrependimento. E que é nossa responsabilidade alertar as pessoas. Pai, como é pesado a Tua palavra dizendo sobre crermos na mentira e ainda proclamarmos essa mentira. Pai, se nós já somos crentes na verdade, que isso possa impulsionar a nossa vida ainda mais a anunciar essa verdade, para livrar pessoas do inferno, para deixar aquele lugar vazio para a honra e glória do Teu nome. Tem misericórdia de nós, nos dá ousadia, Senhor. Transforma as nossas vidas, muda a nossa visão da realidade, para que nós possamos entender a preciosidade dessa mensagem e o quanto isso é definidor da eternidade das pessoas ao nosso redor. Tem misericórdia, Senhor, de nós e nos ajuda a vivenciarmos esse padrão de Cristo, que sempre anuncia a verdade para todos aqueles à sua volta. Mesmo que as pessoas zombem dele, tirem sarro dele, não creiam, mas ele continuava, até o ponto de morrer por elas. Que o exemplo de Cristo venha nos motivar, que isso venha transformar, Senhor, aquilo que somos hoje, nos despertar para a nossa responsabilidade, quanto anunciantes da verdade, anunciantes daquilo que a Tua palavra diz, apontando Jesus como o único meio de salvação. Este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, vamos cantar mais um cântico para terminarmos. Que a gente possa ter a intimidade, comunhão com o Senhor, que nos leve, como ouvimos na mensagem, né? Que nos leve a levar pessoas a Cristo, amém? Vamos cantar, leva-me. Longe de ti não quero ficar, longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti não quero ficar, longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Teu coração desejo tocar, ver tua própria vida me envolver, em tua presença me derramar e mergulhar na tua unção. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor.
teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Amém? Quarta-feira a gente vai ler esse texto de novo e vou dar oportunidade para as pessoas fazerem perguntas, tá bom? Sei que sempre leva um monte de perguntas, um monte de dúvidas, então a gente vai separar esse tempo aí para isso. Senão meus irmãos vão bombardear de pergunta agora, né? Vamos orar, irmãos? Senhor, que tempo prazeroso na Tua presença. Como é bom, Senhor, ter a alegria de saber que o Senhor preparou um lugar para nós. Um lugar que é muito além das nossas expectativas. Se o Senhor é o Criador deste mundo e o que a gente vê hoje já é corrompido pelo pecado e deixa a gente ainda com a boca aberta, imagina o lugar pleno de santidade, repleto da Tua presença, podendo o Senhor estar contigo, te abraçar, encontrar aqueles que nós amamos, os nossos entes queridos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa esperança. Pai, nós ansiamos, Pai, por esse dia, mas sabemos que ainda temos que cumprir a nossa responsabilidade aqui, porque nós somos, Senhor, os Teus mensageiros. Nós somos aqueles que vão falar naqueles que estão ao nosso redor, sobre aquilo que a lei e os profetas tanto fizeram questão de enfatizar, que é a salvação em Cristo Jesus. É nossa responsabilidade. Pai, eu gostaria que o Senhor enchesse o nosso coração dessa Tua palavra hoje, que ainda hoje haja a possibilidade de, ao encontrarmos, Senhor, aqueles que nós amamos, e nós venhamos a enfatizar isso, que nós venhamos a ter uma oportunidade gerada pelo Teu Espírito Santo para compartilhar aquilo que aprendemos hoje, sobre a seriedade disso, Pai, e mudar, através do arrependimento, do perdão dos pecados, da salvação de Cristo Jesus, mudar a realidade futura daqueles que estão ao nosso redor. Pai, o Senhor é amor, o Senhor planejou isso, o Senhor se sacrificou na cruz por isso. Que nós tenhamos a coragem de anunciar essa boa notícia a todos ao nosso redor. Continuamos clamando, Senhor, pelo poder de Cristo Jesus, salvando pessoas ao redor do mundo, por toda a eternidade, e também preservando as vidas, Senhor, que ainda adoecem. Clamamos, Senhor, pelas famílias enlutadas, que o Teu Espírito Santo, Consolador, possa estar com cada um deles, e que nós tenhamos a alegria, Senhor, de anunciar o Teu Evangelho e vendo cada vez mais o céu sendo povoado para a honra e glória do Teu nome. Este é o nosso desejo. Utiliza a nossa vida para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tenha uma boa semana, irmãos. Pelo Teu Espírito, leva-me, Senhor, aos Teus rios. Leva-me em Teus braços ao lugar secreto